Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso curso, é, eu vou passar para vocês agora uma parte de pequenos ajustes, até para que o nosso sistema fique mais fácil da gente conseguir fazer a navegação. E eu vou explicar por quê. Quando eu chego aqui nessa etapa, por exemplo, eu quero ver index, eu tenho que digitar index aqui, né, para chegar aqui no index. Quando, quando eu chego nessa etapa, quero ver hospitais, né? Eu tenho que digitar hospitais, né? Aqui, por exemplo, ele já vai direto para editar. Aqui, né, eu tenho que voltar em hospitais de novo. Se eu quiser excluir também, eu tenho que voltar aqui em excluir, né? Então, assim, para que funcione direitinho, né, é interessante que a gente trabalhe apenas com um template, né? No caso, nós estamos utilizando o base HTML, base lista, criar hospitais. Então, assim, o nosso template deveria ser apenas um, tá? E nós vamos fazer isso. O nosso index, nós vamos começar pelo index, tá? O nosso index é esse aqui, certo? Mas nós vamos mudar um pouquinho esse index aqui, tá? Esse, nós vamos aproveitar esse nosso rodapé aqui, tá? Dessa parte do index. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o que? Nós vamos pegar, tá? Nós vamos pegar dessa parte de index aqui e vamos aproveitar tudo o base. Nós vamos utilizar o nosso template base para tudo, tá? Então, nós vamos tirar esse index e vamos aproveitar apenas a parte de baixo. Então, o que eu quero aqui? O nosso base, ele tem, né, o nosso base aqui, deixa eu diminuir um pouquinho a letra, tá? O nosso base, ele tem até a seção de pesquisar, tá? Depois do Jumbotron. Então, o que que a gente precisa fazer? Eu vou vir aqui em index, eu vou copiar essa parte aqui do nosso footer. Vou colocar aqui um footer, né? Eu vou só aproveitar esse footer aqui que é o rodapé e vou colar ele lá em base, tá? Depois do main, tá? Colar aqui em base. E a partir de então, os nossos arquivos que herdam, né, as nossas páginas que herdam o template base, vai receber esse nosso template aqui, tá? Então, vamos só ver quais são os que herdam base aqui. Por exemplo, aqui o nosso hospitais, ele não herda base, né? Vamos ver aqui. Mas o editar herda, tá? Então, a intenção é que a gente passe a utilizar esses templates aqui. Então, como é que vai funcionar? Né? Eu vou primeiro fixar esse template aqui em Base, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar uma classezinha, tá? Nós vamos utilizar uma classezinha para fixar isso aqui, tá? Então, aqui em Footer, nós já temos a classe Danger, né? Nós vamos utilizar aqui o Fixed Button, que é para ele fixar na parte de baixo, tá? Então, vamos salvar aqui, vamos ver como é que vai ficar, tá? Aí, notem que ele cobre um pouquinho aqui no nosso editar, ele está cobrindo um pouco esse nosso botão. Aqui a gente vai resolver, vamos resolver da seguinte forma. Lá no nosso editar usuário, vou procurar aqui, editar hospitais, nós vamos colocar na parte de baixo aqui, bem no final do botão, nós vamos colocar aqui um margin button, né? Vou colocar aqui o margin button 5, que é para ele dar um espaço maior. Então, quando a gente atualizar aqui, né, ele já vai aparecer aqui, ó, margin button 5, tá? E aqui do div eu vou colocar mais um margin button 5 também, para ele afastar mais um pouco ainda, tá? Então, tá, já vai ficar um pouquinho melhor. O nosso menu aqui, ele já está, como é que eu vou dizer, o nosso rodapé ele já está fixo, né? E nós vamos utilizar esse rodapé para toda a nossa parte do index,
tá? Nós vamos utilizar o nosso rodapé, o nosso base para o index também. E no index nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Então, para isso, eu vou só pegar aqui, né, e vamos lá no nosso index, e vamos abrir aqui o index, tá? E nós vamos apagar tudo que tem aqui. É audacioso isso, né? Mas vamos fazer. Nós vamos apagar tudo que tem aqui, né? Vou salvar. E quando eu chamar aqui meu index, tá? Ele não vem com nada. E nós vamos trazer para cá, vamos estender o base, né? Tá? Esse é o verdadeiro sentido de um template, tá? E o nosso base ele está dentro de hospitais barra base.html. Tá? Vou fechar aqui, vou salvar e vamos trazer agora. Tá? Então ele trouxe aqui, certo? Nesse nosso index aqui, o nosso index ele vai ser o nosso principal, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui e dentro do conteúdo aqui, nós vamos colocar o seguinte, né? Block content e end block content. Tá? Vamos salvar aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, nós vamos criar uns botões. Tá? Então, para criar esses botões aqui, eu vou utilizar o A, né? Então, digitar hospitais. Aí nós vamos chamar, para elas, nós vamos chamar as classes, né? Nós vamos chamar a classe btn, tá? E eu vou criar ele na cor escura. Vamos ver como é que ele está aqui. Se já está aparecendo. Ó, já está aparecendo os botões aqui. Então eu vou colocar eles para todos para btn. Vou chamar eles de btn dark. Não apareceu. btn dark. Tá? Vou salvar. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ele vai ficar assim, tá? Então, vamos fazer o mesmo processo para todos, por enquanto. Copiar essa classe aqui. Opa. Copiar essa classe. E vamos colar em todos os outros. Então, Ctrl V aqui. Então, Ctrl V. E Ctrl V. Vamos salvar. Então, vamos ter quatro botões. Aqui, nesses 4 botões, nós vamos colocar ele no mesmo formato para a gente centralizar. Então, nós vamos utilizar o flex aqui. Então, vou criar um div, né? Vou colocar esses meus botões lá, tá? Aqui eu vou criar uma classe container, tá? Aí já vai começar a melhorar um pouquinho, tá? Ele é uma classe container. E aqui eu vou criar mais uma div. Vou criar mais uma div. Eu vou jogar esses aqui dentro, tá? E essa minha div aqui, eu vou chamar ela de, vou dar um Ctrl Z aqui. Eu vou chamar ela aqui de class. Vou chamar ela aqui de linha. Deflex. Eu vou salvar. E aqui eu vou criar mais uma div. Vou jogar esses elementos de novo aqui dentro. Jogar esses elementos aqui dentro. E, na verdade, eu precisava jogar apenas 2. Tá?
Vou fechar a div aqui. E aqui eu vou criar outra div, tá? Para jogar esses dois elementos aqui. Vou salvar. Vou salvar. E por enquanto aqui, deixa eu só dar um Ctrl A e F12 para ele poder centralizar. Tá? Por enquanto aqui ele não vai sofrer alteração nenhuma, né? Mas aqui nós vamos começar a trabalhar ele. Aqui nós vamos criar uma classe. Tá? Nessa minha classe aqui, nós vamos colocar ele para ficar no call LG. Eu quero que ele fique no 4, né? Call LG 4. Vamos ver como é que ele vai ficar lá. Tá? Ele já separou um pouquinho. E aqui também eu quero que ele fique com o mesmo tipo de classe. Vamos salvar. Tá? Isso aqui nós já vimos lá em Design Web. Tá? Então salvou. Vamos dar um Ctrl A. F12. Deixa eu só tirar esse deflex aqui. Deixa eu salvar. Vamos ver aqui se ele mudou alguma coisa. Não mudou. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar eles dividir aqui, vamos colocar dentro dessa classe aqui esse CoLG4. Vamos apagar isso aqui. Vamos tentar ajustar, vamos salvar. E vamos colocar aqui com LG4. Salvar. Vamos ver se ele vai melhorar aqui. Pronto, já começou a melhorar. Mais ou menos isso que a gente quer. Então, aqui também não vai precisar. Então, vamos salvar aqui. E vamos colocar o mesmo para todos. Tá? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vamos ver se ele vai pegar. Tá? Já deu aqui. Nessa linha vamos colocar o container. Vamos colocar aqui com LG 5, vamos ver o que vai ficar. Tá? Ele já centralizou. Tá? Então vamos tirar essas divs aqui, talvez estejam atrapalhando. Vamos tirar essa aqui e deixar só a div da linha. Dá um Ctrl S. Vamos dar um Ctrl A, F12. Ctrl A, F12. Salvar. Tá? Ele está tudo na mesma linha ainda. A gente precisa separá-los. Vou tentar deixar os botões maiores.
Então vou colocar aqui PT, né, que é o padding top 5 e o padding base também 5. Vamos salvar, vamos deixar, tá? Já estão um pouquinho maiores. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V. Vamos salvar. Tá? Eles estão grandes, mas ainda estão na mesma posição. Então a gente precisa mudar isso aqui. Vamos afastar, que eles estão muito juntos. Vamos colocar aqui margem, separar a parte de baixo, né? Margem button 2. Vamos ver como é que vai ficar. Separou. Vou colocar o mesmo para todos. Ctrl+C. Já vocês estão notando que seria mais fácil eu ter feito isso em um, né? Depois é só copiar e colar. Tá? Então ele separou aqui. Agora vamos afastá-los, né? Então é o MR. O MR, que é o margin right. Vamos colocar salvar. Tá? Já afastou aqui. E o outro que a gente vai afastar é esses dois aqui, de ver hospitais e editar hospitais. Então, é de ver hospitais e afastar hospitais. Então é aqui. MR1. Vou salvar. Tá? Então, pronto, já temos os botões criados e aparentemente está tudo centralizado. Feito isso, deixa eu ver qual é o tamanho do vídeo agora, 19 minutos. Tá, feito isso, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos pegar agora e adicionar, né, alguns, como é que eu vou dizer, alguns ícones, tá? Mas primeiro é interessante a gente trabalhar essa etapa aqui do gerenciar hospitais. Tá? Notem que ele tem login aqui, quando a gente clica não está fazendo nada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui dentro do nosso base. Então, vamos localizar o base aqui. Tá? Dentro do nosso base nós temos o nosso menu. E daqui para cá, ó, ele tem a parte de drop down. Nós vamos pegar a partir desse LI drop down aqui, tá? Até o último LI antes desse nosso L que tem aqui. Tá? Então vamos copiar, certo? Aí lá no nosso, aqui dentro do nosso base, nós vamos só copiar, tá? E aqui nós vamos criar mais um menu, tá? E nós vamos chamar ele de menu usuário. Aqui, bem nesse final aqui, nós vamos vou só colocar aqui comentário, menu usuário, tá? E aqui nós vamos começar a fazer. Então eu quero aqui uma UL, tá? Que é justamente o que a gente precisa para gerar o nosso menu, tá? E aqui eu vou colocar um Ctrl V, tá? Então vamos ver como é que vai ficar, né? Se ele vai ficar legal, tá? Ele está funcionando assim por enquanto, dentro do nosso L, mas quando a gente clica ele já tem o inserir, né? Aí, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos apagar esses nomes que tem aqui, tá? Vamos voltar aqui dentro do nosso. Aqui nós temos um drop down, tá? E aqui nós vamos criar dentro dessa UL, tá? Nós vamos criar aqui a nossa classe, né? Vamos criar, não, ela já está criada, vamos só chamar, tá? A nossa classe é navbar, nave.
Vamos salvar aqui. Vamos ver o que altera aqui. Tá? Notem que ele já mudou. Tá? Então aqui nós temos o gerenciar, né? E temos o login registro, né? Então aqui, ó, o que nós vamos fazer? Tem muita coisa aqui que ainda tá sobrando, então nós vamos tirar esse aqui, tá? Não tem mais necessidade dele. Tá? Vou dar aqui um Ctrl F12, salvar, tá? Vou verificar agora como ficou, tá? Tá aparecendo aqui, ó. E aqui nós vamos só trocar. Nós vamos só substituir onde é usuários, né? Onde é gerenciar hospitais, nós vamos trocar por usuários, tá? Aqui vamos colocar aqui criar usuário, tá? Aqui nós vamos chamar um usuário para logar e aqui nós vamos pedir para ele sair. Vamos salvar. Tá, vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó, já trocou usuários, criar usuário, logar e sair. Tá? Aqui nós vamos precisar desse registro mais, nem de login, então nós vamos só, no nosso base aqui, nós vamos só tirar esses dois aqui, que não tem mais necessidade desses dois aqui. Vamos salvar. Tá? Salvei. Vamos ver como é que ficou. Tá? Então ele tem aqui, ó, home, hospitais, gerenciar hospitais. E aqui vocês notam o seguinte, ó, que quando nós chamarmos lá para os outros, tá? Por exemplo, lá para hospitais, tá? Ele ainda está pegando aqui porque a gente utilizou base lista, né? Em editar, ele já vai pegar aqui, ó. A ideia é que a gente utilize para todos esse mesmo. Então, eu vou só fazer uma alteração bem aqui, lá em hospitais, né? Que é onde ele mostra hospitais HTML, nós vamos chamar aqui o nosso só base, tá? Vamos salvar. Vamos aqui, ainda não está chamando, né? Então vamos ter que colocar aqui hospitais. Hospitais. Tá? Notem que ele já está utilizando aqui, tá? E a gente já tem a nossa barrinha aqui embaixo. Tá? Então tá, por enquanto tá ficando bom. Se eu chamar aqui, por exemplo, se eu buscar aqui teste e dar enter, vamos ver se ele está funcionando. Tá? Ele não está funcionando porque a gente estava utilizando o base lista justamente para isso, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos lá para a gente não ter que fazer de novo, né? Nós vamos lá no nosso base lista, localizar ele aqui, base lista, e vamos só copiar a etapa do menu, né? Lá da pesquisa onde ele faz, da busca. Tá? Vamos copiar essa etapa aqui, ó. E vamos colar lá no nosso hospitais. No hospitais não, lá no nosso base mesmo. Tá? Que o nosso base ele não está assim. Então, onde é que está aqui o de pesquisa? Está abaixo, né? Aqui. Nós vamos só substituir esse formulário, tá? Pelo formulário que a gente tinha em base. Vamos salvar, rodar aqui. Tá? Vamos fazer a busca nossa. Ó, ele já está trazendo. Então, era só esse pequeno detalhe, era só trocar o do base pelo do base lista. Notem que agora tudo que nós estamos fazendo está sendo utilizado pelo nosso base normal. Agora, o que nós vamos fazer? Tá? Nós já colocamos os menus, né, já colocamos as referências aqui e tal. Aqui no nosso base, nós vamos colocar para os nossos menus, para que quando a gente clica, ele chame as nossas URLs. Tá? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, né? Dentro do primeiro, que é o home, que é esse aqui, tá? Quando nós clicarmos nele em qualquer página, é para ele voltar para o index, tá? Então eu vou colocar aqui URL, né? Não, tem que primeiro colocar a tag Django. Aqui eu vou colocar o URL e o endereço que eu quero que ele busque. Aqui em home eu quero que ele busque index, tá? Esse index que eu quero que ele busque
é o que está lá na nossa URL. A nossa URL principal, que é vamos ver se é essa aqui. Que é essa URL aqui. Então, quando eu clicar index, ele vai chamar esse index aqui. Tá? Quando eu clicar hospitais, ele vai chamar esse nomezinho aqui, editar, enfim, todos esses. Tá? Então aqui eu vou chamar index. Tá? Vamos salvar e vamos só ver se ele já está funcionando. Tá? Ó, agora foi, porque eu tinha que recarregar a página, né? Então, deixa eu colocar aqui de novo hospitais, só para a gente fazer o teste. Ele vai chamar home. Agora sim. Tá? Então, vamos voltar aqui no nosso código. Lá em base novamente, né? E vamos fazer o mesmo para todos. Então, aqui eu quero que ele chame espaço URL, e aqui em hospitais eu quero que ele chame hospitais. Tá? Aqui em tipo de hospitais nós não temos nenhum, mas eu vou botar para ele chamar hospitais também, porque nós não fizemos a nossa URL, né? URL. Nós não fizemos uma tabela chamada tipos, nós utilizamos apenas uma tabela para tudo. Então, tipos, eu vou pedir para ela, também quando eu clicar aqui, eu quero que venha para hospitais. Vou salvar. Aqui em gerenciar hospitais, eu quero que ele vá para a URL. Quero que ele vá para a URL URL criar hospitais. Aqui eu não coloquei, né? Então tem que colocar, senão vai dar um errinho lá. Criar hospital. Vou copiar do jeito que está aqui. Tá? Copiar do jeito que está aqui e vamos lá para a nossa base. E aqui eu quero que ele chame criar hospital. Aqui eu quero que ele venha para no nosso caso na URL aqui. Ele está com o nome editar. Só editar. Editar. Vou salvar. Aqui, excluir hospital também. Eu quero que ele vá para no caso, ele não vai para hospitais. Eu quero que ele vá aqui em editar hospitais. Né? Todos eles têm que ir para hospitais. Tá? Tanto no editar quanto no excluir. Por quê? Porque lá que está os botões, entendeu? Então, se eu colocar editar aqui, ele vai para a página de editar e vai dar um erro. Então, vou salvar aqui em criar usuário. Eu vou só colar aqui, tá? Em criar usuário. Ele realmente vai para onde? Vai para criar usuário. Aqui em logar, né? Ele vai para login. E aqui em sair, né? Ele vai para logout, que nós já criamos isso na nossa última aula. Tá? Então vamos salvar, vamos ver como é que está funcionando. Tá? Aqui em home, ele fica em index, tá? Então ele não achou criar hospital. Vamos ver qual é o erro da linha. Vamos ver. Linha 28 no base. Então vamos ver. A linha 28 no base. Inserir hospital. Não tem que criar hospital. Vamos ver. Lá na nossa URL.
Ah, tá. É porque eu não chamei ele aqui. Então, tem que criar. Não chamei? Criar hospital. Salvar. Vem home. Ele vai para index. E hospitais ele vem para cá. Tipo de hospitais ele continua aqui. E gerenciar hospitais, inserir hospital, ele vem para criar hospital. Tá? Aqui também a gente tem que fazer um ajustezinho. Aqui em editar hospital, ele vem para hospitais, onde tem a opçãozinha de editar. Aqui em excluir hospital, ele vai continuar aqui, porque eu posso clicar aqui. Aqui em criar usuário, ele vem para o meu criar usuário aqui, ele está escondendo o botão ainda. Aqui em logar, ele vem para a página de login. E aqui em sair, ele volta para login, que foi o que nós havíamos definido. Aqui, nós precisamos fazer ajustes tanto em inserir, tá? Aqui, então, eu vou lá no nosso criar hospital, né? Criar hospitais. E aqui nesse botão eu vou colocar um MB, né, que é a margem top, margem button, na verdade. Eu vou colocar 5, que é para ele afastar um pouquinho e mostrar o botão aqui. Tá, ele está mostrando. E aqui, nesse aqui, eu também vou colocar, na div, eu vou colocar MB também, para ele afastar lá da nossa... Para ele afastar daqui, ó. Tá? Vamos ver se ele afastou. Editar hospitais, tá ok. Usuários, né? Criar usuário também tá com problema, então vamos no nosso form usuário. Aqui também nós vamos colocar um MB5 para mostrar o botão. Tá, ele já está mostrando. Esse aqui eu vou colocar ele como um input grupo para ele aparecer grande esse botão input grupo. Vou salvar. Ele apareceu maior aqui. E agora vamos afastar ele um pouquinho aqui com PB5. Já afastou aqui. Então, feito isso. E o outro, acho que era criar usuário, excluir. Não, tá tudo ok. Aí vamos lá para o logar. O logar também está ok. Tá? Aqui no formulário de login vamos fazer logo um ajuste aqui também. E vamos colocar esse nosso lugar aqui também. Vamos colocar uma classe BTN. Tá? E vamos chamar ele de BTN sucesso também. E eu vou colocar ele também no input grupo. Será que precisa? Vamos ver se ele vai ficar bom assim. Acho que assim tá bom, né? Mas para manter o padrão, né? Input grupo. Vou salvar. Deixar assim. Então, vai ficar agasalhado. Salvou. Certo? Então, vamos ver aqui. O home ele volta, ele vai para o nosso menu. Hospitais, ele vem para cá. Tipo de hospitais, ele fica aqui. Inserir hospital, ele vem aqui. Editar hospital, ele continua aqui. Excluir hospital, ele continua. E usuários, ele vai para criar hospital, aparece aqui. Tá? Então, basicamente, está tudo funcionando. Certo? Tem algumas coisas que a gente vai precisar esconder, mas isso eu vou deixar para depois, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, vou colocar aqui para sair, ele volta para logar. Né? Depois a gente vê uma cor melhor para isso aqui. Tá? O que mais que precisa fazer? Em home, ele volta aqui. Sim, vamos logo colocar os links do menu, né? Aqui então, dos botões. Para isso, nós vamos aqui no nosso base. Na verdade é no index, né? Nós vamos no nosso index HTML. E aqui no nosso href nós vamos colocar a tag Django, né? Colocar a tag Django aqui. Aqui em criar o usuário ele vai receber o URL
criar, aqui no nosso Django ele vai receber o URL e criar o usuário. Vamos ver se esse é o URL mesmo. Assim, agora foi, criar o usuário. Aqui, nós vamos só copiar e colar, né, para agilizar um pouquinho o vídeo. Tá, vamos copiar aqui e copiar aqui. Então, criar o usuário. Aqui, em criar o usuário eu já coloquei. Para todos está criar o usuário, não criar o hospital, né? Então, criar o usuário, criar o hospital. Aqui, nesse aqui que é ver hospital, eu vou colocar para hospitais. E para editar o hospital também vou colocar, acho que eu vou até trocar isso aqui. Vou colocar colocar aqui hospitais também. Então depois qualquer coisa a gente vê algo melhor aqui. Salvar. Esse hospitais é minúsculo, né? Hospitais. Vou salvar. Vamos aqui no nosso home. Tá? Então, criar usuário. Vou voltar para o home. Criar hospital. Tá? Voltar para o home. Ver o hospital. Né? Voltar para o home. E editar o hospital. Tá? E aqui no nosso editar ele vai aparecer dessa forma. Certo? Então, pessoal, por enquanto seria isso. Né? Muito obrigado e até a próxima.